E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Cyber, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que faz um tempo que eu não apareço, é mais por conta da faculdade, tem me tomado muito espaço, mas agora eu tô voltando, tô arrumando um tempo livre e eu acho que eu consigo gravar. Dentre as coisas que eu quero gravar pra vocês, se trata de justamente o que está no título do vídeo, que se trata de estruturandos, ou seja, eu vou pegar decks estruturais, utilizar o total de cartas que vem em 3 caixinhas, fazer alguma decklist minimamente competente que eu consegui raciocinar, vale dizer, não, possivelmente não vai ser a melhor opção. Tem outros vídeos de pessoal que fazem a mesma coisa, melhor do que eu, e é isso. O de agora, que vai lançar em dezembro, estrutural de Fire King que é muito especial para mim. Teve o seu primeiro deck estrutural sendo lançado em 2013. O de agora de dezembro se trata de um rebuild daquele lançado, que vem com muitas cartas novas que impulsionam o deck e fazem o deck ser Tier 2 no OCG. Um deck bastante competente, que está se destacando muito lá fora. Espero que aqui dentro seja um pouco, provavelmente não vai ser tanto, mas vai possuir alguma relevância. E bom, vamos lá, vamos começar com o Normal Summon desse rapazinho aqui. O efeito dele, ele aqui é o Legendary Fire King Ponyx, certo? O efeito dele, ele apresenta um efeito de destruição e tal, assim como a maioria dos Fire Kings, mas ele tem um efeito na Normal Summon. Se este card for Normal Special Summon, você pode adicionar um Fire King Spell Trap do seu deck para a sua mão. Nós vamos ativar este efeito. Dentre todas as opções de spell de Fire King, nós vamos adicionar a Sanctuary. Certo? Por que a Sanctuary? A Sanctuary diz o seguinte: quando este card for ativado, você pode colocar um Fire King Island do seu deck face up na sua Field Zone. Ou seja, ela ativa o campo diretamente do deck. Além de possuir um outro efeito mais interessante que será demonstrado no final do vídeo. No final do vídeo, já no caso. Nós adicionamos a Island, que possui um efeito um tanto quanto prejudicial, de certa forma, na maioria das vezes, mas tudo bem, é uma carta boa, que é o seguinte: se esta carta na sua Field Zone foi enviada para um cemitério ou banida, destrua todos os monstros que você controla. Fire King tem essa interação de destruir monstros e tal e ativarem efeitos, tirando que ela aqui é bem arriscada, mas de qualquer maneira, uma vez por turno, cada Fire King Island vai poder fazer essas duas coisinhas aqui, ou uma ou a outra no caso. Durante sua fase principal, destrua um monstro que é na sua mão ou que você controla, e se o fizer, adicione um Fire King monstro do seu deck para sua mão. Se você não controlar monstros, você pode Special Summonar um Fire Winged Beast monstro da sua mão, que no caso se tratava do Nefts e do Garonix, mas que agora, do Garonix antigo, né? Mas que agora vai receber uma repaginada. Ativamos o efeito da Island, vamos papocar o Ponyx. Dentre todas as opções de Fire King que nós podemos adicionar para a mão, nós vamos adicionar o Sacred Fire King Garonix. Ele que é um rebuild do Garonix antigo, muito melhor por sinal, que apresenta o seguinte efeito: se monstros que são do tipo original fogo forem destruídos por batalha ou por efeito, eu posso invocar esta carta por invocação especial da mão ou do cemitério. E quando ele for invocado por Normal ou Special, eu posso destruir um Fire Beast, Beast Warrior ou Winged Beast da minha mão, deck ou face up no campo, exceto ele. E ele vai receber um bônus de ataque. Como o Ponyx foi destruído, ele vai poder se invocar. Ao ser invocado, nós ativamos o efeito do Garonix e vamos papocar o Barong. Barong apresenta o seguinte efeito. Aqui. Durante a sua próxima fase de apoio, depois que esta carta foi destruída por efeito e enviada para o cemitério, adicione um Fire King card do seu deck para sua mão, exceto ele próprio. Então, nós vamos passar o turno. Na Standby Phase, ativam-se efeitos. O Ponyx ativa o efeito de quando esta carta foi destruída, aqui embaixo, durante sua próxima fase de apoio, depois que esta carta foi destruída e enviada para o cemitério, adicione esta carta do cemitério para a mão. Nós vamos ativar o efeito dele, adiciona para a mão, e o Barong vai dar o efeito de adicionar um Fire King card do deck para a minha mão também, de mesma forma. Neste caso, nós vamos adicionar o Kirin. O Kirin apresenta o seguinte efeito: durante a fase principal, se este card na sua mão
se as cartas estiverem na sua mão, você pode destruir um outro Fire monstro na sua mão ou no campo. E se eu fizer, Special Summon esta carta. Se esta carta for destruída, é enviado para o cemitério e aqui tanto faz. Mas o importante é agora, o avatar Kirin ativa o seu efeito, papocamos o Ponix, damos Special do Kirin, o Ponix na próxima Standby volta. E aqui o que é que acontece? Como o meu oponente ele não pode fazer Special Summon, pelo menos o deck dele não está programado para fazer isso, não triga. Mas a Sanctuary ela possui o seguinte efeito. Cadê? Uma vez por turno, se seu oponente Special Summonar um monstro, você pode, imediatamente depois que esta carta resolver, fazer um Exceed Fire Exceed Monster, utilizando apenas os Fire King monstros que você controla. Durante o efeito do cabo, por exemplo, o cara desce o Kashira Fenrir, você pode ativar o efeito da Sanctuary e fazer, além de outros Exceeds, mas você vai fazer este rapaz aqui, que é um dos suportes, que é esse Garunix lindo e maravilhoso que vocês estão vendo, que apresenta o seguinte efeito. Se esta carta for Exceed summonada, você pode destruir todos os outros monstros no campo. Todos os outros, exato. Você pode desassociar uma matéria desta carta, então escolher uma Spell Trap no campo, destruir, e se eu fizer, esta carta ganha 500 pontos de ataque. Se esta carta for destruída enquanto tinha material, você pode Special Summonar Fire King monstros do seu cemitério até o número de materiais que esta carta tinha. Resumindo, a qualquer momento que o seu oponente fizer um Special Summon, você invoca o Garunix Eternidade. Quando ele for Exceed invocado, ele destrói todas as outras cartas no campo. Vamos ativar este efeito e nisso nós podemos snowballar, dando aqui Normal Summon, adicionando cartas, fazendo mais summons, mais destruição, gerando efeitos de loop. E é isso que o Fire King apresenta e é isso que ele tem feito no OCG para ter tido tanto destaque, certo? Agora, saindo aqui, nós vamos para a decklist. Bom, estamos aqui na decklist. Como dá para ver, eu utilizei a caixinha. Possivelmente não é a melhor versão, entretanto foi o que eu pude melhor explicar para vocês o que está se apresentando. Todas as cartas aqui utilizadas no combo você pode observar aqui: Ponix, Garunix, Kirin, a Sanctuary. Nós temos o suporte desse rapaz aqui também, o Hangbali, que é uma negate de Spell e Trap, assim como o Elefantinho, né, o Arvata, que já se apresentava anteriormente, certo? Nós temos outra carta aqui, uma Quick Spell, a Fire King Skyburn, que diz o seguinte: dê alvo num número igual de Fire King monstros que você controla, e em cartas que seu oponente controla, destrua-os, certo? Se um monstro Fire King que você controla seria destruído por efeito, você pode banir esta carta do seu cemitério ao invés disso. É um deck estrutural muito interessante, pois apresenta algumas coisas, né? Ele apresenta Infinite Impermanence, que é um ótimo reprint, Draw Lockbird, que é outro ótimo reprint, Solemn Judgment, que não é tão utilizado assim, mas é importante ter, Darkhold, querendo ou não, Tank, tal, são bons cards que vêm, além dos Kaijus, são bons cards que vêm, aqui embaixo tem mais alguns aqui, que vem, que eu acho que é interessante para você que está começando o jogo. E além da própria estratégia de Fire King, que se você tiver as staples necessárias, você pode melhorar esse baralho, torná-lo mais efetivo, como algumas dicas que eu trouxe aqui embaixo. Nós temos aqui a gameplay de Kaiju, que é você rodar 3 Slumbers, um Gamecial e um Dogoran. Por que isso? Porque você pode limpar o campo do adversário se ele tiver com alguma carta problemática. Você pode sacrificar os seus próprios monstros para ativarem efeitos na Standby Phase e gerar mais recursos. Nós temos a engine de Diablo Star, que é o que tem funcionado no OCG, especialmente por conta da Snake Eye, que você envia outra carta face up que você controla para o seu cemitério, Special Summona um level 1 Fire monstro da sua mão ou do deck, ou seja, você ativa esta carta e pode invocar diretamente o Ponix. Muito interessante, dá umas quarta, quinta e sexta cópia do Passarinho de Fogo. Nós temos aqui a Ash Blossom, que recebeu vários reprints, está uma carta mais barata, eu não sei o quanto está no momento,
Entretanto, eu recomendo, é uma carta boa, sempre vai funcionar, é sempre importante ter. Certo? Um por um não é lá uma grande medida, por que não está abrindo? Enfim, a 1 por 1 não é lá grande coisa, entretanto, ela tem o mesmo efeito da Snake Eye, Sinful Spoils Original, sei lá qual é o nome. Você vai enviar um monstro da sua mão, Special Summonar o rapaz aqui, para as coisas acontecerem. E por último aqui, uma última recomendação de fora do deck estrutural, pode dar extravagância, se você possuir Prosperity, obviamente é melhor o Prosperity, mas se você não possuir, pode dar extravagância, tá por uns 20 e poucos reais mais ou menos, cada cópia, tal. Você tem que ser muito azarado para banir aqui as 3 cópias desse rapaz, garanto que não vai banir, sempre vai sobrar pelo menos uma, e é assim que o deck vai funcionar. Ele apresenta uma mecânica muito consistente, ótimas staples, e apesar da decklist aqui não ser possivelmente a melhor do mundo, entretanto, eu acho que serve como base para você que está começando no jogo ou que se interessa para a gameplay de Fire King. Eu espero ter ajudado. Fico na próxima. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Eu ainda não sei finalizar vídeo e até mais.